Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículos 21 e dos versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Amados e amadas de Deus, temos um texto tirado do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai entre os capítulos 5º e 7º do Evangelho de São Mateus, onde Jesus da montanha proclama a nova lei como novo Moisés. E Jesus inicia no versículo 21 do capítulo 7º, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, dizer Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor quer dizer chamar por Jesus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, chamar por Ele. Isto é dizer Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor é importante? É importante a oração, é importante a liturgia, é importante o reconhecer o senhorio de Jesus, é fundamental. Mas é preciso mais de Jesus nesse texto do Evangelho. Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, é preciso dizer Senhor, Senhor, mas é preciso, amados e amadas de Deus, colocar em prática a vontade do Pai do céu. Quer dizer, é preciso viver a palavra de Deus. Como é que se põe em prática a vontade do Pai do céu? Vivendo a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus tome forma concreta na nossa vida, nas pequenas e grandes coisas. O texto seguinte vai elucidar esta realidade do dizer Senhor, Senhor e do colocar em prática a vontade do Pai do céu. Jesus continua: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Amados e amadas de Deus, ouvir essas minhas palavras e as põe em prática. Quer dizer, quem coloca em prática a palavra de Jesus, quem coloca em prática aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus ensinou, quer dizer, quem busca viver a palavra de Jesus. É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Imagem do homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha é a casa que tem fundamento sólido, é a casa que tem alicerce sólido. Por isso, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quer dizer, tinha um fundamento sólido, tinha um alicerce sólido. E que fundamento sólido, que alicerce sólido é este? É a palavra de Deus. Este é o grande alicerce da vida humana, do homem e da mulher de fé. Alguém que construiu sua casa sobre a rocha da palavra de Deus, onde a construção é sólida, onde vêm as tempestades da vida do dia a dia e a casa não
caiu. Por isso diz o Evangelho, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha de Jesus, sobre a rocha da palavra de Deus. Primeiro, então, o homem prudente, o homem sensato, o homem que constrói a casa sobre a rocha. Agora, Jesus contrapõe, por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Amados e amadas de Deus, quem constrói a sua casa sobre a areia, a casa vai cair, porque não tem alicerce, porque não tem, o fundamento é frágil, o fundamento não tem solidez, constrói sobre a areia. Então, diz Jesus, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quer dizer, a sua destruição foi total, porque não tinha fundamento, porque não tem o fundamento da palavra de Deus. Por isso Jesus inicia, portanto, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. Quem ouve as palavras de Jesus e não as põe em prática é o homem sem juízo, é aquele que constrói sobre a areia. Quem ouve as palavras de Jesus e as põe em prática é o homem prudente que constrói sobre a rocha da palavra de Deus. Que possamos cada vez mais ir construindo a nossa vida, já que esta construção é a nossa vida, é a nossa existência. Que possamos ir construindo a nossa vida sobre a rocha da palavra de Deus e que por isso sejamos homens e mulheres prudentes, homens e mulheres sábios que constroem com fundamento, e constroem no fundamento de Jesus Cristo, que constroem no fundamento da sua palavra. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.